Amém. Não vamos usar som, somente aqui mesmo. Tá até bom, né, Marcos? Tá bom, tá bem melhor, né? Diminui o paz azoado, escuta mais a voz. Então vamos fazer uma breve confissão. Vamos inclinar nossas cabeças. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça no nome de Jesus por estar aqui mais uma vez, Senhor, reunido como igreja de Deus vivo. Quero te agradecer pelo dia, te agradecer pelo pão de cada dia que nos desse também, pela segurança, o livramento. Te agradecer, ó Deus, por cada vida que está presente aqui também. No nome de Jesus Cristo, Senhor, que possas tomar, ó Deus, a minha boca e falar, que o Espírito Santo possa dirigir-nos esse ensinamento, essa palavra dessa noite. Aqui diante de mim está a tua palavra, que ela, Senhor, seja uma bênção para todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Também eu queria apresentar, né, nosso amado amigo que está nos visitando. Qual é o nome do cidadão? Hélio Fernandes. Hélio, mas sim, Hélio com H, viu? Não é Hélio com H. Nosso amado amigo Hélio, né, está nos visitando. Ele está conhecendo, né, essa graça bendita e deu a sua palavra que viria. Isso é realmente já um ótimo começo, um bom começo, porque a gente já vê que é uma pessoa que tem palavra, né? No mundo em que a palavra e nada na humanidade hoje praticamente é zero, né? E você encontra ainda aqui ou ali alguém que tem uma palavra que diz eu vou e vem e faz, né? Se não pudesse vir, certamente avisaria também e a gente entende. Mas isso é muito bom. A gente quer dar um bem-vindo, diga amém. Amém. Então, nossa. Irmão Hélio, né? Não diz esse Hélio, irmão Hélio, né? Mas sim também aí. E nós gostaríamos de ouvir também o irmão louvar a Deus, essas coisas todas. Não canta? Não? Canta não, né? Mas conhece com louvor? Também não? Você congregava? Mas ele conversando com Maradona, ele conhece a gente. Não sei. Eu conheço a Bíblia superficialmente. Não na profundeza. E eu mandei a mensagem para Maradona dizendo que eu aprendi muita coisa errada, me ensinaram muita coisa errada. Quando eu conversei com ele, ele estava me mostrando uma outra leitura da palavra. Aí eu disse a ele que viria aqui para ver. Amém. Ele estava distorcendo as coisas que foram torcidas, né? Ele estava distorcendo aquilo que falaram para o senhor, torcido, né? Aí o senhor estava acreditando e ouviu o negócio que ficou torcido. Aí ele estava distorcendo e o senhor está, e você, né? O senhor não, você está começando a entender. Isso é muito bom, né? Então nós vamos falar uma palavra hoje, é um pouco simples também, mas que é novo para os irmãos também daqui, vai de encontro realmente ao que você aprendeu. Eu pelo menos passei 30 a 35 anos no sistema evangélico, no sistema religioso, e fui alcançado também por essa graça. E eu entendia também torcidamente. Então Deus, com essa graça, Ele distorceu e iluminou meus olhos, a minha mente foi aberta e eu fui liberto completamente do sistema religioso que tanto me oprimiu, que tanto me fez desobedecer a Deus. Em vez de o sistema religioso me fazer obedecer a Deus, eu estava em desobediência, porque eu estava cumprindo uma lei que já foi abolida e preceitos dela que já foram abolidos e não mais são necessários. Hoje, em graça, o que é que nós precisamos fazer? Ser agradecidos, gratos a Deus por Ele nos dar tamanha graça maravilhosa, tamanho presente, né, de graça, e não nos cobrou nada, não nos exigiu nada, não nos pediu nada. Ele apenas conquistou e nos deu de presente. Enquanto em muitos lugares por aí você, para conseguir uma cura, conseguir uma libertação, conseguir alguma coisa nesse sentido, até uma oração, você tem que pagar, você tem que passar por um processo, você tem que passar por isso, por aquilo, e muitas vezes você passa anos e anos fazendo esses propósitos de igreja e nunca consegue se libertar. Antes fica até mais confuso do que você entra confuso e sai mais confuso do que você entrou, como foi o caso do
do eunuco, né? Da rainha de Candace, lá daquelas terras lá da Etiópia. Ele foi para Jerusalém adorar. Ele já vinha confuso. Quando saiu mais confuso do que ele foi lá adorar, porque naquela época ali entre os sacerdotes era muita ganância, era tudo, menos a verdadeira adoração a Deus, ao ponto que estava bem pertinho de Deus entrar em juízo com Jerusalém, como entrou, e ele saiu, e foi preciso que Deus mandasse Filipe ir lá ao seu encontro na carruagem e lhe explicar quem era aquele homem que o profeta estava falando. E ele começou em Isaías 53 e explicou tudo certinho, ao ponto que ele foi para a sua terra, para a sua casa, bem esclarecido. Assim é quando nós nos encontramos com uma pessoa que conhece a graça de Deus. A gente sai de toda essa confusão religiosa e a gente é esclarecido, porque a graça de Deus traz um esclarecimento acerca da palavra do Senhor maravilhoso, né? Então nós vamos ver um versículo hoje que é muito comentado no Evangelho, que eu coloquei já aqui, e que há uma confusão de entendimento acerca disso. E olhe, os irmãos também, preparem para vocês ouvirem, vocês vão ouvir hoje também. João capítulo 10, versículo 27. Vamos ler e vamos ver o que diz aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço-as e elas me seguem. Este é um versículo muito usado, né? É até o tema da nossa palestra aqui, nesse momento que nós estamos, sobre isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu conheço-as e elas me seguem. Então, primeiro ponto que nós precisamos entender acerca dessa palavra que está aí, é que, se você notar, João está falando, esse João, que é um livro histórico, né? Não é o Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João, nós sabemos que ele não é o Novo Testamento, porque um testamento só tem validade depois que o testador morre. Depois que o testador morre, então aquele testamento passa a ter validade. Então Jesus, quando estava sendo escrito esses livros, nessa época, esse conto que está sendo contado ali, ele estava vivo, não estava morto. Então esses livros, eles são livros históricos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho, o Novo Testamento, começa mais à frente, uma coisinha no livro de Romanos, que é um ensino, depois a gente traz isso para vocês. Mas note que João aqui, ele está dizendo que é Jesus que está falando, as minhas ovelhas. As minhas ovelhas. E nós entendemos, pela graça de Deus, pelo que nós conhecemos da palavra, que Deus não nos trata como animais. Nós não somos tratados hoje mais como animais, ovelhas, gado, ou boi, ou águia. Essas coisas que são relacionadas a Deus e aos judeus, não a nós, povo gentil, não nos nossos dias, porque Deus hoje nos trata como filhos. Nós não somos animais, Ele não nos trata como animais, Ele nos trata como filhos, né? Então, uma coisa muito interessante que foi falada, né, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando Jesus disse no livro de João, coloca aí, amado, esse outro versículo aí, João ainda, João capítulo 10, versículo 16. É um versículo também que é muito entendido e interpretado pelo sistema religioso. Olha, ainda tenho outras ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Então eles trazem a relação dessa palavra, desse versículo, para nós. Quando Jesus disse, eu tenho outras ovelhas, ele estava falando de nós, falando dos gentios, falando de um povo que não era judeu, que ele ainda ia agregar.
ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, mas que me convém agregar a elas, elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho, um só pastor. E isso traz um relacionamento com os gentios, mas não é. Porque essas ovelhas aqui, continua falando em animais, não somos nós. Se naquele versículo anterior, que ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, não somos nós, porque nós não somos tratados como animais, mas somos tratados como filhos, porque agora neste aqui, que está continuando falando que é ovelhas, ainda tem outras ovelhas, seríamos nós. Não. Quem são essas outras ovelhas? Nós vamos ver. São judeus dispersos por outras cidades. Vamos ler. Ezequiel, eu acho que é Ezequiel, coloca aí, amado, 34, versículo 6. Ezequiel, aí, 34, versículo 6. Olha o que diz aqui, ó. As minhas ovelhas andaram? O tempo está presente, né? Andaram, desgarradas por todos os montes e por todos os altos outeiros. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra. Quando diz face da terra aqui, não está dizendo a terra globo, a terra globo, porque nessa época nem existia Brasil, Argentina, Iugoslávia, não existia esses países, esses lugares. Existia a terra, mas não as pessoas. Então quando ele está falando por toda a face da terra, mas a terra habitada, que existia naquela época, ali. Então, ela sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as o quê? Quem as buscasse. Então note que havia outras ovelhas que não estavam naquele aprisco, naquela cidade, naquele local ali, naquele momento que Jesus estava juntando aquelas que estavam ali, mas que havia outras e que ele precisava agregá-las, mas continuava sendo judeus. Por quê? A Bíblia diz que Jesus veio para os seus. Jesus não veio para os gentios, Jesus não veio para nós. Não, Jesus veio para mim, ele não veio para nós, ele veio para os seus. E os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Não naquele momento, mas bem adiante, 40 anos adiante, quando aconteceu a queda do templo, a mudança das alianças, da lei, quando foi destituído o sacerdócio humano e foi colocado o sacerdócio espiritual, o único sacerdócio, que é o de Cristo, né? Ele é o sumo sacerdote, não existe outro. Quando você encontrar no sistema religioso pastores por aí dizendo que são sacerdotes, não é verdade, é mentira, porque o sacerdócio, o único sacerdócio humano que existiu foi o levítico. Todos eram descendentes de Arão. E para que um sacerdote ele pudesse passar os seus 25 anos apenas de serviço no templo, ele tinha que provar que ele era descendente de Arão e a sua mulher também, sua esposa. Se ele não conseguisse provar que ele era da linhagem de Arão, levítico, da linhagem de Arão, descendente de Arão, ele não poderia, se ele não conseguisse provar, ainda que ele fosse, não conseguiria ser sacerdote. Como que um pastor desse vai provar que é hoje da linhagem de Arão? Impossível. Primeiro porque eles são gentios, né? Não tem gentio nessa linhagem sacerdotal. E outra, no livro de Hebreus diz, mudou a lei. Se mudou a lei, muda o quê? O sacerdócio. Não é mais. Então, saiu o sacerdócio humano, entrou o sacerdócio único espiritual, a qual diz lá em Hebreus, acho que é 7, diz, segundo a ordem de Melquisedeque, único, não há outro. Então ninguém na terra pode chegar em uma frente, em um lugar, diante do povo, dizer que ele é sacerdote e ele tem direito a colher dízimo dos irmãos. Não. Primeiro que dízimo
nós sabemos que não era dinheiro, dízimo era alimento. Também sabemos que somente os levitas poderiam colher dízimo dos seus irmãos, mas de ninguém, dos seus irmãos. Então hoje, eles têm essa prática da lei, esse preceito da lei que foi abolido e removido, e eles pegam dízimo e colhem de tudo e de todos, não importa, católico, batista, cipriano, macumbeiro, da rua, empresário, dono, não interessa quem seja, eles pegam, não quer saber, eles pegam os dízimos de tudo e de todos. Além de ser errado eles fazerem isso, também essa prática não é correta, segundo a palavra de Deus, né? Mas não estamos para falar de dízimo. Então Ezequiel diz que as minhas ovelhas eram desgarradas por todos os montes. Montes e altos outeiros aqui, não é monte mesmo, monte, uma montanha, não é a Tabatinga, não é, entendeu? Não é um monte que a gente anda, viaja por aí, vai para Carpina, vai ver aqueles montes grandes, outeiros. Não é literal, isso é uma linguagem de metáfora, isso é cidades, isso é lugares, isso é províncias. Então, nós sabemos que o evangelho do reino, ele seria pregado pelos apóstolos. Jesus estava exatamente ajustando esses apóstolos, estavam preparando eles e comissionando eles para que ele fosse a essas ovelhas, para que ele fosse a essas pessoas dispersas, e elas seriam agregadas a esse rebanho que ele falou, né? Seriam só pastores ou só rebanho. Jesus, ele era um homem da lei, nós sabemos disso também. Jesus nasceu sob a lei, debaixo da lei, então ele era um homem da lei, e ele praticava a lei, ele guardava os mandamentos, ele tinha que fazer isso, era o único que iria conseguir fazer, porque veio com essa missão de cumprir e de fazer exatamente o que o homem não podia fazer. Estando a lei fraca e doente por causa da carne, que ninguém conseguia cumprir ela, então ele veio, tomou a forma humana e na sua carne ele condenou este mal, tomou esta lei, cravou ela na cruz, afastou ela do meio deles, não de nós. A lei não foi afastada do nosso meio, foi do meio deles lá. Tem que entender o tempo que foi feito o negócio, né? Então, olha uma observação que eu quero fazer. Atos, coloca aí, amado. Atos capítulo 1, versículo 8 e 9. Mas recebereis, Atos 1:8, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Né? Confins da terra, quando os irmãos lêem na Bíblia de terra, sempre que vocês lêem, entendam que não é o globo, até o fim da terra habitável, né? O fim da terra habitável naquela época. Então, eles seriam testemunhas de Jesus, daquele evangelho que Jesus entregou para eles, que era o evangelho do reino. Do reino. Nós tivemos, desde Adão a Moisés, o pecado reinou, mas não matava espiritualmente as pessoas apenas morriam. Quando a lei chegou, ela começou a matar as pessoas espiritualmente, então todos morriam. Em Adão, com a força da lei que dava direito à morte espiritual de cada dessas pessoas que desobedeciam e que morriam. Então a lei foi promulgada. Quando Jesus veio, então ele trouxe o evangelho do reino, começado por João Batista às margens do Rio Jordão. E esse evangelho do reino, iniciado e pregado por João Batista, e Jesus Cristo compilou ele e deu para os apóstolos, para que os apóstolos levassem e fizessem essa pregação rápida, esse evangelho para a salvação deles. Então esse evangelho do reino, ele era um evangelho que tinha um prazo de validade.
Já, coloca aí, amado, Apocalipse 14, 6, amado Pedro. Eu acho que é o 6, vai ser 6, Apocalipse 14, 6. Olha aqui, uma coisa interessante. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho que? Eterno. Esse daí não é o evangelho do reino. O evangelho eterno é esse que você crê, é esse que vocês estão ouvindo. É o evangelho da graça de Deus. Ele é eterno. Essa geração vai embora, vai vir outra, vai vir gerações e gerações sobre a terra, e esse evangelho é o evangelho que deve ser pregado, crido, anunciado, que é o evangelho da graça de Deus, que foi dado a Paulo no terceiro céu, e ele foi quem pregou esse evangelho. Então, vi outro anjo voar no meio do céu e tinha o evangelho eterno. Então, o evangelho do reino foi dado para que ele fosse pregado a cada um daquelas ovelhas e resgatado. Agora note, as minhas ovelhas ouvem, né, a minha voz, e elas me seguem, porque eu sou conhecido delas e elas são conhecidas de mim. Eu conheço elas e elas me conhecem, e elas vão ouvir a minha voz e vão me seguir. Então, esse evangelho que veio, ele foi o evangelho da salvação, o evangelho que salvou a cada um daqueles que precisavam ser salvos. Aquelas vidas estavam mortas no Hades, presas. Cada pessoa que morreu desde Adão até o ano 70 da nossa era, cada um que morreu antes da cruz, eles estavam presos no Hades. A morte os retia, tinha direito. Essa autoridade, essa chave, né, como diz lá em Apocalipse 1,18, né? Coloca aí, amado, 1,18 de Apocalipse. Acho que é 1,18. Esse é 18. Olha, é 1,18 mesmo. E o que eu sou, ele falando com João, eu sou o que vivo e fui morto, mas estou vivo para todos sempre, amém. Nota aqui, estou vivo para todos sempre, amém. E por que é que você, por que é que nós, por que é que as pessoas hoje vão e pegam um pão, pedaço de pão da padaria, um copo de kisuke, e vai anunciar a morte daquele que ele mesmo está dizendo aqui, ele está vivo até quando? Até você comer o pão, é? Lá na igreja? Para todos sempre, amém. Amém, amém. Ele está vivo para todos sempre. Como é que ele vai morrer? Como é que eu vou pegar um pedaço de pão e ir lá anunciar? Jesus vai morrer, Jesus vai morrer. E quando você come e participa lá daquela chamada ceia, que eles chamam de ceia, você está anunciando a morte dele. Como? Vivo para sempre. Como é que eu vou anunciar a morte de quem não morre? Não é mais fácil aceitar que nós ceamos na cruz do Calvário, que nós ali, quando a sua carne foi partida, a sua carne foi rasgada, o seu sangue foi derramado, ali na cruz, nós ceamos a ceia eterna, e ali nós adquirimos vida eterna e para sempre. Um pão, uma carne que nunca perde a força, nunca perde a força. Uma luz que você recebe que nunca perde o brilho. A luz da lei que Moisés recebeu lá no monte, aquele resplendor do seu rosto que brilhava, ele aos poucos desvanecendo e desaparecendo, ele botava o véu para que as pessoas não vissem que aquilo estava sumindo. Mas Paulo diz que nós não, nós com os rostos descobertos, nós vamos de glória em glória, porque o brilho de Jesus nunca desvanece na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de uma pessoa. Ele nunca cai, porque é uma fonte, é um brilho eterno, é um fulgor de Deus. Não vem do homem, não vem da lei, não vem da montanha, vem de Deus. E isso produz uma coisa que queima para sempre, arde para sempre, está aceso para sempre em nós. Essa vida é uma vida eterna. Então eu não preciso de comer pão, eu não preciso de tomar kisuke todo mês para que eu tenha vida. Eu não preciso disso, porque já fiz isso lá na cruz eternamente. Eternamente. Estou vivo para todos sempre, amém. Bom, vamos ler Efésios capítulo 2,
Vamos lá, amado. Efésios 2, versículo. Então venha aqui o ponto que eu quero passar para os irmãos, sobre ouvir a minha voz. Talvez os irmãos fiquem chocados, mas hoje eu vou explicar. Capítulo 2, versículo 4, não, versículo 12. 12 até o 14. Vamos lá, ó. Que naquele tempo, isso é Paulo falando à igreja de Éfeso, que naquele tempo estáveis sem Cristo. Naquele tempo estáveis sem Cristo quem? Ele está falando para quem? Está falando para mim? Está falando para você? Não, ele está falando para os crentes daquela igreja, lá em Éfeso. A escrita foi para ele, a carta foi para a igreja. E Paulo está falando com ele, dizendo, olha, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Quem estava separado da comunidade de Israel? Os gentios? Eram nós que estávamos separados da comunidade de Israel? Não, eram os judeus. Porque a lei fez isso, e eles se separaram, desgarrados, tudo quanto era lugar. Separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. A promessa foi feita aos gentios ou foi feita aos judeus? A promessa foi feita aos judeus, não a nós, gentios. Nós somos herdeiros dessa promessa, não de uma promessa dada, feita ali em Isaac, uma promessa feita no monte, uma promessa de uma terra física que foi prometida. Olha, vem toda essa terra que você está vendo aí, Abraão, eu vou dar a você e a sua descendência. Nós não estamos de posse essa terra, não é essa que nós somos herdeiros. Não é essa promessa que nós temos. A nossa promessa é mais magnífica, é maior, é mais sublime, é espiritual, é de um âmbito espiritual. Quando eles chegaram na promessa, sabe o que aconteceu lá dentro da terra de Israel? Quando eles chegaram na terra da promessa, mana, leite e mel, eles tiveram que tirar 7 nações, teve brigas, contenda, teve que arrancar 7 nações de dentro daquela terra prometida, que mandava leite e mel. Então não pode ser comparada à nossa terra, não pode ser considerada a nossa promessa, porque não tem guerra, não há nada no espiritual que tem guerra. A Bíblia diz que o reino de Deus, ele é paz, gozo e o quê? Alegria no Espírito. É isso que é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida, não é bebida, o reino de Deus não é carnalidade, o reino de Deus não tem nada dessas coisas. O reino de Deus é isso, é alegria, é paz no Espírito. É isso que é o reino, é isso que nós herdamos. Então, separados da comunidade, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha a situação que estava aquele povo que ia sacrificar todo dia, aquele povo que ia ouvir o sacerdote todo dia, aquele povo que ia 3 vezes, eles estavam lá no templo, estavam lá tentando cumprir aquela lei. Aquele povo que estava indo lá aprender com o sacerdote, ele está dizendo aqui, vocês estavam sem esperança e estavam perdidos no mundo. Por quê? Porque não compreenderam, não entenderam a vinda de Cristo. E nem tampouco o que a lei dizia de Cristo, ao ponto que eles negaram, não aceitaram. 13 aí, amado. Mas agora hoje, mas naquele momento lá que Paulo estava falando na igreja, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Agora, me diga uma coisa, me responda você. Ele está dizendo que eles aqui, pelo sangue de Jesus, chegaram perto. Nós estamos perto ou estamos dentro? Dentro do reino. Com certeza. Nós não estamos perto, nós não estamos de longe. Nós não está que nem Moisés lá do monte olhando. A gente não está apenas observando. Não, nós não somos participantes de um reino. Você é parte dele. Você é membro desse corpo. Por isso que você não se perde. Por isso que Deus não vai cortar sua própria carne. Quem? Você vai cortar sua própria carne, amado?
e joga fora, a sua mão fez alguma coisa ali errada, você sabe uma coisa, essa mão está meio desobediente. Peraí, ela pegou R$1 ali que estava ali e não devia ter feito, vou cortar. Tá! Você não corta. Você vai, ó irmão, não faça mais isso. Você orienta ela, a sua mente orienta ela e ela se ajeita, você nunca mais faz isso. Porque quem controla a mão não controla a mão, quem controla a mão é a cabeça. Então não precisa arrancar. Então é isso que Deus faz. Quem tem o controle da igreja é Cristo, é o Espírito Santo. E quando você faz algo errado, ele não te corta e lança fora. Não é como a lei, apedrejava, matava, crucificava, jogava fora. Não é como essas igrejas de disciplina, 3 meses, 1 ano. Você não participa mais de ceia, não pode participar mais de nada. Você é excomungado, é excluído se você não obedecer. Não é dessa forma. Paulo disse que Deus, ele repreende e disciplina a quantos ele ama. Se sois filhos e suportas a correção de Deus, ele te aceita e te recebe como filho. Mas se você não aceita de jeito nenhum e não quer saber da correção de Deus, então você é bastardo. Você não é filho de Deus. Você é bastardo. Você não é bastardo. Você nem faz parte desse corpo. Você não faz parte desse corpo. Porque quem faz parte do corpo pode errar. Pode sim. Nós estamos nessa carne. Essa carne ela é má. Ela tem que ser vigiada constantemente. Mas o erro produz uma disciplina, porque diz lá, acho que é Gálatas que diz, aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar, ele vai colher o que ele plantar. Vamos lá, até o 13? 14, amado, dá aí. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubou a parede da separação que estava no meio. Havia uma separação, havia uma barreira que estava no meio, e Jesus derrubou essa barreira, e dos 2 povos ele fez um. Hoje não existe mais judeu, grego, não existe etíope, não existe brasileiro, inglês, alemão, não existe essas diferenças, gordo, magro, rico, pobre, não existe pastor, diácono, porteiro, não existe nada disso. O que existe é um só povo. Essa barreira, essa parede foi derrubada, caiu, ele derrubou e fez um só povo dos 2, né? Agora, a voz, é aqui onde eu quero chegar, a voz que eles ouviram, a voz que foi ouvida lá na montanha, a voz que foi pronunciada pela lei, a voz que saiu da boca dos apóstolos, tudo isso veio de fora para dentro, para as pessoas. A voz na lei veio de fora, as pessoas ouviam. A fé veio pelo ouvir. Então alguém falava, alguém falou, coloca aí, amado, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Então a voz dos profetas que eram enviados a Israel era, as pessoas ouviam, vinha de fora. Veja como a eleição de Deus, ela é uma coisa maravilhosa. Você diz assim, eu conheci isso porque fulano me falou e eu ouvi essa voz. A vida estava dentro de você. A vida estava dentro de você. E você, e o Espírito de Deus que habita em você, falou ao teu Espírito. Eles têm uma unidade, irmão. Olha, o seu Espírito com o Espírito de Deus tem uma unidade muito perfeita, uma sintonia muito grande. Não tem com a carne. A carne não tem não. Porque com a carne não há amizade, ao ponto que diz, quem for amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Por quê? Porque a carne não pode ter amizade com Deus, eles são opostos, porque é exatamente quem se opõe a Deus é a nossa carne. Não existe um opositor de Deus espiritual, porque não existe oposição espiritual, não existe tentação espiritual, não existe tentação espiritual. Tiago capítulo 1 diz, Deus não pode ser tentado. Por que é que Deus não pode ser tentado? Porque ele é espírito. E Deus tenta? Também não, porque o Espírito não tenta. As tentações, elas são humanas, vêm da carne, não são espirituais.
É por isso que a tentação de Jesus, lá em Mateus 4, não é atribuída, essa tentação, a um ser espiritual, a um diabo, a um ser espiritual que foi caído, que foi expulso, que se rebelou lá contra Deus. Não pode. Toda tentação, ela é humana. Nenhuma tentação, ela pode ser espiritual, porque espírito não tenta, nem sofre tentação, e nem pode tentar. Ninguém sendo sido tentado, diga eu sou tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém, e nem pode ser tentado pelo mal. Jesus tinha acabado de sair de dentro das águas do batismo lá, o céu se abriu, o Espírito desceu, repousou sobre ele foi cheio do Espírito de Deus, estava cheio do Espírito, foi levado ao deserto por esse Espírito de Deus, ele foi levado ali, e ali 40 dias e 40 noites esteve em jejum, ali no deserto, com a glória de Deus, como o Espírito de Deus. Como poderia chegar um tentador espiritual para vir tentar a Deus? Para vir tentar, não pode. Ele foi tentado pelas concupiscências. Ele era humano e precisava ser tentado pelas tentações e sentir elas. Por isso que ele diz que conhece as nossas enfermidades, ele conhece os nossos sofrimentos, ele conhece e sabe o que você está passando. Deus sendo espírito, tendo sentimento humano, não pode. Não pode, Deus não pode, sendo ele espírito, ter sentimento humano. Então, para que ele pudesse sentir e ter esse sentimento, ele teve que humanizar-se. Ele se revestiu de carne, ele foi e criou um carne no ventre de Maria, ele se revestiu de carne, cobriu-se de carne, para que ele pudesse sentir o que nós sentimos. Oh, glória! É por isso que ele sente, ele sabe o que você está passando, que você está derramando lágrimas, ninguém sabe. Por que aquela mulher está chorando? Não sei não, foi não sei o quê. Por que aquele homem está triste? Por que aquela pessoa está passando aquela luta? Ninguém sabe, mas Deus sabe. Porque ele se revestiu de carne e sentiu esse sentimento. Ele teve esse sentimento. Você entende? Diga amém. Amém. 1 Coríntios 10, 13. Hã? 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13? Vamos ler. Coloca aí, amado. Não sobreviveu nenhuma tentação, senão 1 Coríntios ali. humana. Repete para mano, aqui embaixo. Ali. 10, 13, coloca. Eu não anotei, sai um pouco do assunto, mas. Já daí não está? Então, não eu, né? Eu estou aqui. Olha, não veio sobre vós tentação, senão o quê? Lê ali, como está escrito ali? Humana. Então, não veio sobre vós tentação humana. E Jesus era humano ou era espiritual? Humano. Naquele momento, ele era humano. Então, a tentação que veio sobre ele tinha que ser humana. Porque não vem sobre uma pessoa tentação espiritual. Quem já foi tentado aqui espiritualmente, diga ui. Alguma vez já foi tentado espiritualmente? Eu pelo menos não sei nem como é, meu Deus, que é tentado. Uma tentação espiritual, como é que é? Uma maneira balançando. Não existe, né? Não existe. A tentação, ela é humana. É por isso que, olha as tentações de Jesus, olha as tentações que veio sobre Jesus. O tentador chegou, e quando chegou, aí disse, olha a pedra ali, transforma a pedra em pão, porque Jesus teve fome. Então, a fome, ela é da natureza humana ou espiritual? Você já viu espírito com fome? Não. Espírito sente fome? Não. Não, porque sente fome é humano, então Jesus sentiu fome. Então, ele sendo a pessoa de Deus, tendo nele o Espírito de Deus, ele tendo o Espírito de Deus, sendo a pessoa de Deus, tendo poder para transformar a pedra em pão, ele poderia fazer isso. Isso ontem está trabalhando pensando nisso aí. Exatamente. Ele, como pode então ver? Ele com o poder, foi-me dado todo o poder, ele tinha. O Espírito de Deus tinha acabado de descer sobre ele, estava cheio, o homem estava completo da divindade de Deus nele ali. A glória de toda a plenitude da divindade estava nele. E ele com fome, e num deserto, ele poderia pegar uma pedra assim, simplesmente quando chegasse para ele já era pão.
Ele poderia pegar, enfiar o dedo na areia assim, ó. O dedo dele chegava no centro da terra e saía água potável, melhor do que da Indaiá. Vinha. Só quando o dedo que ele fizia assim, ó. Ele é a fonte da água da. Ele pegou um pão, ele pegou aqui, ó, um pão assim, ó. Começou a partir. 7.000 sentados de pessoas. Ele começou a partir. E os discípulos começaram a olhar pela mão dele. Como é que está sendo esse negócio? Como é ele? Começaram a rodear para ver como que esse pãozinho desse tamanho estava enchendo cestos e mais cestos e mais cestos. Como ia acontecer? Pelo poder que ele tem, o poder transformador, restaurador e criador, porque ele é Deus. Aleluia! E agora estava ali, ele sentindo o que um humano sente. E ele tinha que passar pela luta, pela prova, como nós passamos aqui. Quando está faltando a comida na nossa casa, a gente chega lá no armário, eu sou crente, eu sou ministro do Evangelho, eu sou isso, eu tenho poder, eu vou lá no armário, abraço o armário, olha, cuscuz chega em nome de Jesus, vai. Não, meu amado, eu tenho que ir trabalhar de 4 da manhã, chegar às vezes 10 horas da noite, durante 30 dias, para eu conseguir o dinheiro para comprar aquela fuba. Você vê? Mas ele tinha esse poder para fazer isso. Então ele disse, não, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. É disso que o homem vai viver. E se você realmente é crente, se você realmente é de Deus, você vai viver dessa palavra. Não importa como esteja a sua casa, como esteja a sua vida, como esteja a sua saúde, como esteja, não interessa como esteja, você vai viver da palavra de Deus e esperar nela. E tenha certeza, Ele vai prover. Sabe por quê? Ele é Deus. Amém. Vamos voltar aqui. Então, meus amados irmãos, a voz, a palavra, a voz, ela veio de fora. E as pessoas as escutavam. Bota aí para Hebreu, amado. Hebreus 1. Hebreus 1. Olha, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós quem? A nós aqui hoje, a nós no século 21, a nós de Camaragibe, a ele lá, a nós nos falou nestes últimos dias. Olha, isso é uma outra coisa que nós já estudamos aqui, a gente vai olhar, viu? Últimos dias pelos filhos. Segundo o sistema religioso, nós estamos vivendo os últimos dias. Como pode ser? Paulo está dizendo aqui que os últimos dias, naquela época, 2021 anos atrás, eram os últimos dias. E como é que pode hoje ser os últimos dias? Não pode. Não pode, de jeito nenhum. Uma contradição muito grande. Não é verdade? Então, os últimos dias. Olha um exemplo que eu vou falar para vocês. Olha um exemplo. No livro de Daniel, Daniel teve a visão dos animais, teve a visão das coisas, teve a visão. E Deus disse a ele, cele o livro, porque é para muito tempo para frente. Cele o livro da profecia, porque não é para agora, não vai acontecer agora. Você vai dormir com seus pais, vai descansar, as coisas vão acontecer, a ciência vai multiplicar, vai acontecer muita coisa. E no fim dos tempos, nos últimos dias, isso que vai acontecer. Cele, ele selou o livro. Veio, Jesus Cristo teve que venceu para abrir o livro, né? Aquele livro selado de Daniel, ele teve que vencer para ser aberto. Foi aberto. E, bom, quando João da ilha de Pátimo, o evangelista, ele teve a visão do Apocalipse, foi mostrado a ele tudo. A Bíblia diz que a visão dos acontecimentos era tão tremenda, ele disse, vou selar, porque esse negócio só vai acontecer lá no tempo do irmão Galdino, né? Do irmão Hélio e tal, vai acontecer isso, não é para agora. Então ele ia selar, João ia selar que nem Daniel selou, a visão também.
Mas o anjo disse o quê? Não cele. Não. Cele não, porque o tempo está próximo. Agora, aquele tempo que Deus disse a Daniel, que Daniel escreveu e disse cele porque é para muito tempo, durou 490 anos. E se cumpriu. Aconteceu tudo aquilo que Daniel escreveu. A estátua caiu, a imagem, a pedra veio, esmiuçou, o reino chegou. Tudo aconteceu. A tribulação, a grande tribulação, o Messias, o Cordeiro, o sacrifício foi tirado. E tudo aconteceu. Né? O príncipe do povo queria vir. Tudo aconteceu. A abominação da desolação. Tudo aconteceu. O pecado foi purgado. O pecado foi extinto, purgado, tirado completamente. Foi limpo completamente, a lei, tudo aconteceu 490 anos depois que Daniel profetizou. Então o Apocalipse, João escreveu, mas o anjo disse, não cele não, porque vai ser agora, o tempo está próximo, vai ser já, não cele. Bom, quanto tempo faz que isso aconteceu? Já estão com 2021 anos. E ainda estão dizendo que o Apocalipse vai acontecer, que ainda vai acontecer isso, aquilo, outro. Como pode, irmão? Se o longe de Deus durou 490 anos, e o próximo de Deus já vai com 2021 anos, não pode, não tem lógica. Contradição. Alguém está errado aí. Ou é a Bíblia, ou é Deus, ou é o sistema religioso. Quem é que está errado, meus irmãos? O sistema religioso. Ou Deus está errado, ou a Bíblia está errada, ou o sistema religioso está errado. Ou é eu que estou aqui mentindo. Mas está escrito aqui. Não é verdade? Então, meus amados irmãos, coloca aí, meu amado, Romanos 10. Hoje, Romanos 10. Versículo 11. Eita, estudinho. Olha, porque a escritura é essa, que diz, todo aquele que nele crê não será condenado. Pedinho até o 21, Pedinho, está bem aí. 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos e os que o invocam. Porque todo aquele, olha só, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eles tomam isso aqui e dizem que é para nós. Quando estiver acontecendo a bronca, os problemas, tiver as coisas acontecendo, então qualquer um que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas salvo de quê? Será que é salvo da destruição do mundo? Tudo isso que eles estão dizendo que vai vir aí, dos asteroides caindo, das estrelas, do sol, uma pedra gigante caindo no mar e causando toda terrível desgraça no mundo, tudo isso, não é? Não, eles vão ser, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo de quê? É igual o que o nosso amadinho, nem tudo que reluz, nem tudo que brilha é prata, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que fala de salvação é eterno. É eterno, exatamente. Essa salva aqui é salvação do juízo que caiu sobre Jerusalém no ano 70. Quando houve a parou do céu. Vamos continuar lendo. 14, amado. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele que não ouviram? Olha, você está notando que ouviram? É uma voz que vem de fora. Olha bem, que hoje não é mais assim. Nós estamos falando aqui. Você pode pensar que você creu, que você aceitou, que você viveu, que você se ergueu, porque você ouviu uma voz externa, a minha. Não é não. A voz que você está ouvindo é a voz interna que está falando com você agora, e não sou eu. Não, Deus está falando agora na tua consciência, lá no teu espírito, está conversando com Deus. E você está lendo, e você está medindo, e você está examinando, e Deus está confirmando com o teu espírito. É por isso que quando você ouve a palavra, aí você diz amém. Porque já está sendo testificado em você por Deus. Nós vamos chegar aqui já. Diz, olha, como pois invocarão, né? Como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão,
si não há quem pregue. Só que isso aqui não é o Evangelho da Graça. Essa pregação aqui, esse ouvirão, essa salvação, isso aqui não é o Evangelho da Graça de Deus. Ela é o Evangelho, aqui é o Evangelho do Reino. Porque havia uma pressa, havia uma urgência da pregação do Evangelho. Quando Jesus mandou os discípulos irem, ele disse: ide primeiro à casa do meu pai, as ovelhas perdidas da casa do meu pai. Vá primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não entrem em aldeia samaritana. Não fale, não vá em casa de gentil, de ninguém. Somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os discípulos foram enviados a esse tipo de povo, aos judeus. Mas e nós gentios, ia ficar como? Sem receber esse evangelho, sem ouvir nada disso? Não, Deus estava preparando o melhor para nós, porque a igreja de Cristo, ela não passa por julgamento, porque nós fomos julgados em Cristo na cruz. O nosso julgamento foi feito em Jesus. Nós não fomos julgados. Israel foi julgado, Israel foi purgado, Israel foi coado que nem um café quando é coado espremido. Israel foi que nem ralado um coco no ralador. Israel passou pelo processo. Nós não. Nós somos privilegiados. Nós passamos da morte para a vida. Entendeu? Nós fomos transportados direto para o reino do seu amor. Glória a Deus. Porque nós não passamos por condenação. Porque diz a Bíblia em Romanos, coloca aqui, meu amado. Romanos, capítulo 8, versículo 1. 8 primeiro. Portanto, agora nenhuma condenação há. Nenhuma é quantas? Quantas? Nenhuma é quantas? Nenhuma é quantas? Nenhuma é nenhuma. Isso quer dizer nenhuma aqui, por que você está se sentindo condenado? Eu falando com a moça na internet e hoje, eu me sinto condenado, eu me sinto uma desgraçada, miserável, eu neguei Jesus, eu que nem Pedro, eu neguei Jesus, eu estou que nem o sacerdote, eu matei Jesus. Não, você está enganada, quem matou Jesus não foi você. Ah, foi meus pecados. Também não foi seus pecados que matou Jesus. Você não tem pecado, como é que você matou Jesus? Como foi que teus pecados mataram Jesus? Como foi que você negou Jesus? Não tem como, um filho de Deus não nega, não tem como negar. Nem peca. E nem peca, porque não pode pecar. O pecado não está nele. Não tem como pecar. A semente de Deus está nele. E a semente de Deus é o quê? A palavra. Diga. Está vendo ali? Não é a palavra. Vou lhe explicar por quê. Jesus disse: a palavra que eu vos falo, ela é o quê? É espírito e vida. Então, na palavra estava o Espírito. Na palavra estava o Espírito. A palavra ficou com o Evangelho do Reino para os judeus, mas o Espírito veio para a igreja, para nós. Então a semente de Deus para nós não é a palavra, é o Espírito. É o Espírito. Você está certo? É o Espírito. Ele é, para nós, a semente é nós, para nós é. A palavra era semente para os judeus, para eles. Eles tinham que crer na palavra de Jesus. Jesus disse: se vocês não crerem em mim, vocês vão morrer nos vossos pecados. Como eu posso crer na palavra para não morrer em pecado? Não tenho pecado. Então eu tenho que crer em quê? Que o Espírito de Deus habita em mim, que é a sua semente. É por isso que não pode pecar. Mas eu também pensava que eu havia morto Jesus com uma moça. Também pensava o quê? Que eu tinha matado Jesus também. Não. Isso é um ensino que nós vamos dar outro dia aqui. Eu espero que o senhor esteja aqui para aprender essa parte. Que não é. Esse é um ensino que tem. Mas a moça, ela falou: eu disse, você não matou Jesus. Exatamente. Você não matou Jesus. Eu não matei Jesus. Irmão, olha, eu vim chorando da delegacia até em casa uma vez, só pensando nisso. Eu vim chorando. E ainda vinha com um versículo de provérbio na minha cabeça ainda. Ele me martelando, dizendo assim, ó, o versículo que está em provérbio: aqueles que me desobedecem amam a morte. Olha, irmão, eu vim da delegacia até cá com isso, bato meu. Tem. Ele pronto. Eu desobedeci e estou morto. Mas eu não quero morrer, eu quero Cristo, eu quero a vida. Isso. Então eu morri por causa de você, você que me matou na cruz.
Não é verdade. Jesus veio para nos salvar. Ele nos salvou, não foi Jesus? Aí é que está. Ele nos salvou, então. Sim, pode falar, pode falar. Não voltando ao que a moça falou, que tinha morto Jesus. Eu também, a minha leitura que eu fazia era essa, que eu matei ele na crucificada. Eu matei ele. Isso. Né? Mas diante do que eu estou vendo aqui, quem matou ele foram os judeus lá, aquele povo lá. Bingo! Vamos ajustar uma coisa que o senhor falou aí agora? Vamos ajustar ela? Vamos só ajustar? O senhor falou sobre a salvação. Não. Perdão, desculpe, você. Ele falou sobre a salvação. Não. Nós não fomos salvos hoje. Ele não morreu para nos salvar hoje. Nós não fomos salvos. Veja bem, o Evangelho do Reino foi pregado para a salvação daquele que crê. O Evangelho da Graça não é para a salvação. O Evangelho da Graça é para a reconciliação. Amém. Porque a salvação já foi feita há 2000 anos atrás. Jesus não vai salvar ninguém hoje. Ele já salvou. Ele falou lá, Tetelestai. Ele disse que Tetelestai está consumado. E quando foi em 70, ele estabeleceu. Na cruz ele disse está consumado. Mas você sabe, você pode cortar a raiz de uma árvore, ela vai continuar verdinha na árvore, passar uns 2, 3 dias, uma semana, bem verdinha, mas não tem vida mais. A tendência é secar. E assim foi. Na cruz Jesus cortou, Jesus arrancou, Jesus estabeleceu, completou. Mas levou 40 anos, 30, 40 anos após ali a cruz, até que aquilo tudo morresse, acabasse e o novo tomasse conta. A nova aliança, Novo Testamento, tudo isso começasse novo para nós. E nós hoje nascemos dentro do novo, não no velho. Nós estamos nascendo no novo. Você já nasce salvo, você já nasce justificado, você já nasce glorificado, você já nasce com todas essas maravilhas de Deus em você. Mas você não sabe disso. Abençoado com todas as sortes e bênçãos espirituais. Nas regiões celestiais de Cristo Jesus. Então, você já nasce com tudo isso, mas não sabe. Aí então o que é que você faz? Você ouve a voz que nem Samuel. Samuel era criança, não entendia da voz, nunca ouviu falar de Deus falar. Aí, Samuel foi-se embora para Eli, lá no quarto do sumo sacerdote. Me chamaste? Ele acordou com os olhos cheios de remédio. Assim, não chamei você não, para dormir. Botou ele para dormir. A voz de novo, Samuel, ele foi lá de novo. 3 vezes ele foi lá no sacerdote, achando que era o sacerdote. Quantas vezes eu não fui na assembleia achando que era Deus que estava me chamando através da assembleia? Quantas vezes eu fui na Batista, Deus está lá, está me chamando. Quantas vezes eu fui nesses lugares acreditando que Deus estava me chamando lá, e o que eu encontrava lá? Um sacerdote cheio de remela. Lá, porque hoje eu encontro ele, é de Rolls Royce, é de BMW, é de jatinho de 50 milhões, é de paletó, é de sapato couro de jacaré, é com tudo, rico, abastado. É isso que eu encontro. É isso que eu encontro lá. Nossa, misericórdia. A nossa cruz. Né? Hoje nós vamos nesses lugares e a gente acreditando que é Deus que está nos chamando. Aí o sacerdote disse, volta para a cama. Ele voltou para dormir de novo. Ele estava dormindo e ele disse assim, quando você ouvir novamente, você só diz assim, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Você não precisa ir lá, meu amado. Deus fala contigo, Deus habita em você, o Espírito Santo habita em você. Você não precisa ir no monte buscar a Deus. Se Ele está em você, você vai fazer o que lá no monte, meu amado? Amém, glória a Deus. Hein? O Espírito de Deus habita em você. Você vai para onde, meu amado? Eu estou indo para o monte, irmão. Vai ser uma vigília daquela. Mas você vai fazer o que lá naquele frio? Vai chover? Vai, vou ficar mais perto de Deus. Eu vou buscar a Deus, porque eu estou precisando buscar muito o Senhor. Mas, meu amado, Ele habita já em você. Ele não habita em você? Por que é que você vai buscar Ele lá no monte? Não é verdade? Então, ó, deixa eu ver aqui onde eu estou. Eu quero chegar nesse pontozinho aqui rapidinho. Ah, sim. Olha, então, presta atenção. O Evangelho do Reino pregava a salvação. A salvação, porque aquela salvação que eles pregavam, a salvação que a gente tanto escuta, a salvação que a gente tanto escuta, que as religiões pregam, todo mundo prega, se salve, e alguém quer te salvar, aceite Ele para que Ele te salve. Essa salvação que é pregada, ela é uma salvação mentirosa,
Porque essa salvação eterna que eles estão pregando já foi nos dada, otorgada a nós. Nós já somos possuidores dessa salvação. Jesus já nos salvou eternamente. Não se perde mais. Mas aquela salvação pregada da Bíblia, ela é a salvação do juízo de 70. Do juízo. Quem tiver no campo, não volte. Quem estiver no telhado, vai embora. Não vá buscar, não vá atrás da capa. Não vá, fujam, saiam. Não voltem. Por quê? O juízo vai cair. Vocês têm que se salvar dessa geração. A leitura que eu fazia era: quando estiveres no monte, não voltes, e vai vir buscar sua capa. Eu trazia para hoje. Exatamente. Mas não foi para eles lá. Porque tinha que ser separado ali, tinha que ser separado aqueles que estavam com nomes escritos no livro da vida. Quem estava com seu nome escrito no livro da vida, diga amém. Não diga não. Então, irmão, o livro da vida do Cordeiro, aquele que Moisés disse: risca meu nome do livro que tu escreveste. Aquele livro não tem nada a ver conosco. Aquele livro é o livro da vida dos judeus. Isso. E que foi aberto naquele dia do juízo. E os que estavam escritos para a salvação, eles saíram, eles ouviram. Eles saíram daquela cidade, eles saíram daquele lugar. E foi escolhido 144 mil dos judeus, fora os que estavam escritos com o nome no livro, né? E aqueles que foram salvos pelas suas obras. Tudo ali. Aqueles que foram salvos, todos foram tirados e foram para uma cidade chamada, depois vocês pesquisam aí, pode pesquisar lá no Google, uma cidade chamada Perla. Todos os judeus, a maioria dos que estavam escritos para a salvação, fugiram para esta cidade chamada Perla. Foi o reduto da salvação dos judeus naquela época, aonde os que ficaram todos morreram, não escaparam. Vamos lá, vamos para nossos últimos versículos aqui. 2 Coríntios, amado, capítulo 5, versículo 18. Depois eu vou colocar lá no canal, isso aqui, mais detalhadozinho, direitinho. Aí você pode estudar melhor. 5, versículo 18. E tudo isto provém de quem? De Deus. Que nos o quê? Olha o que foi que ele nos fez. Nos salvou ou nos reconciliou? Reconciliou. Nos reconciliou com quem? Com a Assembleia de Deus. Eu estava afastado já há 10 anos e o Senhor me reconciliou com a minha amada igreja. Não. Deus não reconcilia você com o sistema humano. Ele se reconcilia você consigo mesmo. Você é propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Olha, nos reconciliou consigo mesmo. Por quem? Por Jesus. E nos deu o ministério da salvação, para nós pregarmos a salvação por aí, pelas ruas, irmos pregar a salvação. Foi esse o ministério que ele nos deu? Reconciliação. Como está escrito aqui, irmão Hélio? Como está escrito aqui embaixo? Da reconciliação. Reconciliação. É salvação ou reconciliação? Tem diferença? Grande, né? Muito grande, né? Reconciliar é uma coisa, salvar é outra. Salvar já foi, reconciliar não. Por quê? Porque você já está namorando com a religião, namorando com esses ídolos, namorando com o cantor gospel, namorando com o pregador fulano de tal, namorando com a placa da igreja, porque a igreja é grande, é bonita, é cerâmica, tem frio, tem ar-condicionado, tem tudo, coisa e tal. Eu gosto daquela igreja, eu me sinto muito bem lá. Mas, no entanto, o alimento que você come é sujo, é podre, não presta, tem fermento. Mas a palavra de Deus, a Bíblia diz que primeiramente ela é pura. A palavra de Deus ela é pura. Vê? E segundo, ela é apta para ensinar. Então, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Nos deu. Deixa eu ver se foi mais um versículo. Vai, dizendo. O que foi de novo? Então, deixa eu ir aqui. A ver se você consegue aí o estabilizador. Deixa eu ir aqui, porque ele já era o final mesmo. Deixa eu ir aqui, 2 Coríntios.
2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Tão bom. Hélio disse que agora que estava bom, estava bom. Fazer vigia hoje, então. Eu escutei hoje, estava tão Vocês conseguem bom. ligar mais? Está tão bom. É um cabo de tudo. Deixa eu botar aqui 5, versículo 18. Vai preparando aí vocês aí, a Bíblia ali. Deixa eu ler aqui. Ó o que diz aqui, ó, versículo 5, versículo 17 e 18. Ó. Porém, se alguém está aí. É segundo, isso aqui é segundo Coríntios, né? Assim se alguém não está em Cristo. Versículo 18. O 18. E todas as coisas são de Deus. Olha, todas as coisas. Eu estou lendo na versão King James, talvez seja um pouco diferente dos irmãos. E todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões, e confiou a quem? A nós. Você vê que Paulo, nele não diz, confiou a mim, ele não diz, e confiou a mim, não, confiou a nós, o ministério a nós, a palavra da reconciliação. É isso o que se deve pregar, não pregar salvação. Não se pode pregar salvação mais. Salvação de quê? Tem juízo para nós? Nós estamos indo para um juízo. Quem está indo para um juízo aqui, diga ui! Né? Não, porque não estão dizendo que a gente está indo para uma catástrofe, o mundo vai se acabar, e o juízo está vindo aí, não dizem? Então, mas nós estamos indo para esse juízo? É claro que não. Se nós estivéssemos indo para um juízo, então é lógico que a pregação seria para nós nos salvarmos desse juízo. Mas não é. O que Deus está querendo hoje é reconciliar os seus filhos, onde eles estiverem. E Ele nos deu esse ministério. Ele deu a mim, Ele deu a você. Ele não deu a só um homem, a um pastor presidente, a um homem, a um missionário. Ele não deu só a ele. Você também pode reconciliar sua esposa, seu filho, seu marido, seu vizinho, no trabalho. Você pode reconciliar cada uma dessas pessoas. Só você falar para eles que a graça de Deus, ela é reconciliadora, não está salvando, porque nós não estamos em juízo, nós estamos no reino de Deus, o reino. Quem é noivo aqui do Cordeiro, diga amém. Esposa. Você não é mais noiva de um cordeiro. Você é esposa e está gerando. Olha, essa igreja está casada. Essa igreja tem um esposo. Essa igreja está casada com Jesus Cristo, o ressuscitado. E ela está hoje gerando filho pela palavra para Deus. Aleluia. Olha que maravilha. Então, o que você é hoje? Você não é um filho de Deus gerado dentro de uma incubadora. Você não é pinto de incubadora. Você não é um filho de Deus nascido nessas incubadoras evangélicas aí, não. Porque são tudo incubadoras. Você é filho gerado pela palavra. E quando você é gerado pela palavra, o que Deus te dá? Deus te dá o Espírito dele. Ele não te dá um outro Espírito, não. Ele te dá o Espírito dele. E quando você está em apuro, quando você está chorando, quando você está necessitado, quem vem te auxiliar, quem vem te ajudar, quem vem te socorrer, quem faz isso por você, não é um anjo, é Deus mesmo. Oh, glória! Amém. Não é você não vai mandar o vizinho nem ninguém que está passando na rua socorrer sua esposa, não, rapaz. Você não está precisando de socorro, de atendimento, quem faz isso é você. Você vai sentir uma dor dentro de casa, não fica aqui que eu vou chamar o vizinho lá, tá? O vizinho te leva, fica aqui assistindo televisão e ele te leva. É isso que você faz? É claro que não. É sua esposa, você ama, você cuida, você pega ela, coloca no carro e você mesmo leva, de ônibus, de pé, você vai cuidar dela, porque você é o marido. Então quem cuida dessa igreja é Cristo Jesus, porque Ele é o esposo dela. Aleluia! E nos deu o ministério da reconciliação. Eita, filho, chegou não lá. Deixa eu ver aqui o versículo 19, o 19, o 20. Ora, olha o que somos, ora, então somos embaixadores de Cristo, como se Deus suplicasse por nós. Nós oramos em nome de Cristo,
que vos reconcilie com Deus. Então nós, pode dizer, nós apóstolos, nós aqui, oramos em nome de Jesus Cristo, para que vocês, ele falando para a igreja, para que vocês que estão aqui e não estão ainda reconciliados, se reconciliem com Deus. Ele não falou de salvação. Ele não estava falando de salvação para esse povo, para essas pessoas. Porque não era. Ele estava falando sobre reconciliação. E eu oro, aí pergunta aí, misericórdia, a hora já terminou. Então, esse nascimento, crescimento e maturidade, ele não vem de fora, ele vem de dentro. É algo já pré-determinado. Por exemplo, vou citar um exemplo para os irmãos. Se não, eu nasci porque o irmão falou, pregou para mim, o irmão me guiou, o irmão me guiou, eu fui guiado pela mão de um homem para Deus. Não pode, eu não teria chegar pelas suas mãos, eu chegar em Deus, jamais. Não tem como. Jesus disse, aquele a que o Pai enviar a mim, de maneira nenhuma não sou fora. Mas tem que ser enviado pelo meu Pai. Não, eu fui enviado pelo irmão Galdino. Irmão Galdino foi que me enviou. Não serve. Tem que ser pelo Pai, pelo Espírito, que é levado. Então esse testemunho é incrível. Veja bem, um pinto. O nascimento do pinto, como é? É de fora para dentro ou de dentro para fora? Dentro para fora. Agora a mãe tem pena, ele dentro, tadinho, meu filhinho, dentro daquela casca lá, ele tão novinho, frágil, coitado, o biquinho dele ainda é molinho, as perninhas não tem força, suas asinhas não podem bater, meu filhinho vai morrer ali dentro, coitado, eu vou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou bicar, meu bico é forte, eu sou de uma galinha velha, um galo, então eu vou bicar, eu vou quebrar essa casca, vou tirar meu filho dali, ele vai nascer bonito, lindo e maravilhoso. Quando ela faz isso, o que é que acontece? Ele morre. Nasce não, morre. Se a galinha ou o galo ou alguém não deixar que ele fure e saia, ele morre. Você mata o pinto. O pintinho lá, tem que deixar ele lá com o biquinho dele lá, devagarzinho, faz um furinho desse tamanho. Aí vai, daqui a pouco ele foi, aí ele racha, cai. Aí ele olha, chegou um filho ao mundo, nasci. E a mãe lá preocupada, meu filho, eu estava querendo lhe ajudar a nascer. Não queira ajudar ninguém a nascer no reino. Deixa ele bicar. Você vai para casa hoje, você vai no trabalho amanhã, você vai sair, você vai começar a bicar. Você vai começar a pensar naquele versículo, vai começar a pensar naquela palavra, vai começar a pensar naquele negócio, naquele envolvimento, aquele povo, aquele negócio. Aí começa a bicar. Então daqui a pouco você nasce o caldo. Eu estou falando com relação ao pinto, né? Mas eu quero falar sobre a reconciliação. É isso que acontece. Vamos ler. Gênesis capítulo 18, versículo 10. Já chegou aí, amado? Já concluí? Veja que tem muita coisa que eu não vou falar. A gente já é abusado demais, né, irmão? Por favor, né? De 8 até 8 horas só, né? Já está abusando demais. Já. Pronto? Qual foi que eu falei? Gênesis, né? Capítulo 18, versículo 10. Eu acho que é esse. Olha, isso aqui é falando Deus falando com Abraão e Sara lá na tenda, 25 anos depois da promessa que Deus tinha feito a ele, que ele saiu lá da terra dele, de Uz do Caldeu. Estava lá embaixo de um carvalho em Mane, já pertinho de Sodoma e Gomorra ser destruída. Aí Deus chegou lá e falou com ele. Aí disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, tempo determinado. Disse, olha, certamente eu voltarei no tempo determinado da vida. E a tua mulher, Sara, a tua mulher, ela vai ter um filho. Então, meu amado, não adianta puxar, vamos, vem, você querer forçar a pessoa a nascer, puxar, insistir, no tempo certo, Deus vai fazer isso. Sabe por quê? É de dentro para fora. A mulher não tem filho de fora para dentro, de dentro para fora.
O nascimento no reino de Deus, ele é de dentro para fora. Não é nada de fora para dentro. Nada de fora pode ajudar no nascimento espiritual. Porque é Deus que faz. A obra em tua vida, a obra em você é feita por Deus. E hoje, quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Mas hoje, quando ouvires a voz do Senhor, Ele não disse para você, nem para mim hoje. Ele disse para Israel, disse para eles lá. Quando vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam os vossos corações. Como no dia da provocação lá em Meribá, nas águas, que vocês provocaram, endureceram o coração, não ouviram a voz de Deus. E Deus fez todo aquele rebuliço no meio de vocês. Então, hoje não façam isso. Hoje eles lá, mas hoje nós, essa voz, esse trabalhar, ele é dentro do teu coração. E sabe onde é o teu coração? Não é aqui não. Aqui é o coração carnal. Aqui é o que bombeia sangue. O coração humano é aqui, ó. É aqui. Bota o último versículo aí, meu amado. Romanos 12, somente. O último. Romanos 12, capítulo 1. 12 e 1, isso. Rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto o quê? Culto o quê? Racional. Oração, aqui, racional, aqui, ó. O 2, amado. E não se conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso, renova o entendimento, renovação do entendimento, vosso entendimento, para que você possa experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Amém. Tem muito que poderíamos falar aqui, mas acho que isso basta por hoje. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Né? Deus, o Espírito Santo fale mais alto aos nossos corações e nos dê a sua graça.